Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso curso Symfony 4 na prática. Nesse módulo, nós vamos conhecer um pouco mais da parte de ACLs do Symfony, tá? Até então, a gente configurou bastante coisa ali para autenticação e a parte difícil da autenticação foi justamente essa configuração, tá? Uma parte chata, uma parte repetitiva, mas que com o tempo, uma vez que você fez e pela repetição você vai acabar entendendo, até gravando o que tem que ser configurado, tá bom? Aqui da ACL, deixa aqui para o meu PHP Storm, a gente acabou adicionando aqui uma configuração de um acesso, tá? De controle de acesso, onde tudo que tiver admin eu vou poder acessar somente com a role user. E no nosso caso aqui, o role user ele só está no caso aqui para a gente quando o usuário é autenticado, certo? Então aqui já vale ressaltar um ponto bem importante já aqui nessa introdução da ACL, é que você pode colocar aqui o padrão que você precisar para sua URL, tá? Nesse caso aqui, tudo que tiver prefixado /admin, eu já caio ali com o papel de role_user. Então, somente quando o usuário estiver logado, que é quando ele tem esse papel, é que ele vai conseguir acessar esse /admin aqui, certo? Nesse caso aqui pra gente, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui abaixo e vou colocar aqui em cima um role_admin para o meu /admin, certo? E aqui para o meu role user, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui para um role author e eu vou colocar aqui só o /posts, certo? Deixa eu só confirmar aqui se o nome da rota é isso, só para me relembrar aqui, tá? Ir aqui no post controller, admin /post, tá certinho, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Que eu comentei contigo que essa parte da série, na prática, a gente iria fazer conforme a nossa aplicação. A gente vai ter somente acesso ao administrativo, que é o painel de gerenciamento do blog, pelo usuário admin, certo? E quando o usuário for um autor, ele vai conseguir acessar somente admin /posts e tudo que tiver adiante. Então, um outro ponto aqui que a gente já percebe é que, por convenção aqui, do pacote da série, todos os papéis eles têm que ter esse prefixo role, underline e o que aquele papel representa na sua regra, na sua aplicação. Então, no caso, role admin é o cara que pode tudo. O role autor, no nosso contexto, é o cara que ele vai ter posts no blog ali, dentro aqui da nossa plataforma blog. Tá bom? O usuário, você poderia pensar uma outra tela específica para um usuário, ele sendo, por exemplo, um consumidor VIP. Por isso que eu acabei removendo o usuário dali, tá bom? Outros pontos interessantes é que você também consegue, por exemplo, definir que determinado papel só pode acessar essa rota, por exemplo, admin /posts, pelos métodos, vamos supor, post. Ele só poderia fazer um post para essa minha rota posts. Tá bom? Então você também consegue definir, além de dizer que essa rota só pode ser acessada por esse papel, você consegue dizer que esse papel, essa linha específica, ela só vai, quem tiver esse papel só vai acessar essa rota com os métodos ou os verbos HTTP especificados nessa chave methods. E você também consegue fazer a restrição por host e você consegue também fazer a definição por IPs. Certo? Então o IP aqui você colocaria normalmente, o host também. Aqui no caso dos métodos, como eles são muitos, aí você já tem um arrayzinho aqui, e eu poderia especificar post, put, um get, um delete, tá? Então você consegue fazer essas configurações também. Eu vou deixar alguns links importantes aqui para você se aprofundar mais ainda nessa parte de ACL. Tá? É um componente aqui, uma parte do security muito importante dentro de aplicações Symfony, certo? Então aqui, se eu for aqui no meu browser, deixa eu ir aqui no meu login. Então deixa eu colocar aqui Nando Castro 2. Loguei aqui para mim.
E se eu tentar acessar aqui, por exemplo, /admin/users, vamos verificar o que vai acontecer. Ó, eu já tenho um explode aqui, uma explosão, um erro, né, na minha tela, que eu já tenho um access denied. Por quê? Porque o papel desse usuário que eu loguei aqui nesse nosso blog, ele ficou como role user, só que eu modifiquei na lista de controle de acesso que para essa rota que tiver o início /admin, ele só vai acessar com a role admin, certo? Aqui tem um ponto importante também que eu vou até aproveitar, recortar essa linha daqui e jogar para cá, que é o seguinte, como eles são carregados por ordem aqui, se eu mantivesse isso aqui no começo, pode ser que quando eu acessasse com o role auto esse link em específico que fizesse match com essa configuração, pode ser que ele não permitisse, porque eu já tinha um que, entre aspas, sobrescrevesse esse, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui é importante em alguns momentos que você, certa configuração de acesso não está funcionando. Então, só verifique se não tem uma regra em específica que a forma dela, o formato dela não esteja sobrescrevendo essa regra que você acha que não está funcionando, tá bom? Então, só para a gente já ter essa precaução aqui, eu já estou colocando aqui para cima, invertendo essa regra, certo? Então, dadas essas ressalvas, eu vou voltar aqui na próxima aula para a gente fazer uma pequena lógica aqui para a gente, lá dentro do painel de cadastro de posts, a listagem dos posts naquela tela. Se o cara for admin, a gente carrega todas. Se ele for autor, a gente carrega só as postagens dele, tá bom? Então, pra gente deixar esse detalhezinho bem legal aqui, aproveitando a força aqui da nossa ACL, tá? Então, forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!